1769, o explorador James Cook, cara, o cara andava aí pelos mares, então ele parou lá na Polinésia e lá ele teve contato com essa cultura, né? Os maoris, eles chamavam essa prática de tatu, só que era com uma grafia um pouquinho diferente, que tem o W no final. Mas então ele, inclusive, o nome chegou na sociedade por causa esse post que ele fez. Era o jeito de fazer o post, né? Era o diário de bordo. Então, em 1769, ele fez um post no diário de bordo dele que ele falava dessa prática e citou o nome tatu com essa grafia e disse que essa prática, e citou detalhes sobre isso e como que era feito. Ele citou que eles faziam inserção de pigmento na tinta, na pele, né? Inclusive citou que era uma prática muito dolorosa, principalmente nas nádegas, e até por isso ela era eterna. Então, sempre o que não é mais uma verdade hoje, mas enfim, na época era dada como eterna. E aí, esse nome tatu, ele acabou ganhando lá a expressão em inglês, que é como a gente tem até hoje. Mas por que isso aconteceu? Por que disseminou isso? Aí nós vamos aí já, né, puxar aí pro próximo tópico, que, na verdade, explica o porquê da disseminação da tatuagem na sociedade já ocidental. O que acontece? Nessa exploração, ele e os marinheiros dele fizeram tatuagens. Então, 90% desses marinheiros se tatuaram e voltaram, e inclusive disseminando essa prática, fazendo com que a prática virasse até social. Os marinheiros, todos eles tinham tatuagem, ou a grande maioria, a esmagadora maioria, tinha tatuagem. E então é meio que aquela coisa: se você era marinheiro, você tinha que ter uma tatuagem. E essas tatuagens, elas tinham principalmente desenhos relacionados a essas viagens, lugares onde eles viajavam, andorinhas, rosas dos ventos, as famosas âncora, que inclusive a gente percebe que quem é mais do old school, aí, o pessoal que gosta de tatuagem mais do estilo old school, sempre tem esses elementos muito fortes nessa prática ainda, justamente por isso, porque a sociedade ganhou, e até por isso que o estilo se chama old school, que a sociedade ganhou esse presente, recebeu a tatuagem por causa dessa prática dos marinheiros. Só que aí tem um curioso, que não só os marinheiros fizeram essas tatuagens. Então, como era muito de praxe na época, a nobreza também sempre desbravava junto com o pessoal, né? Então, o rei Edward VII, um rei inglês, que curiosamente tem um rei Edward VII dinamarquês, então a gente está falando de duas pessoas com o mesmo nome, mas enfim, esses dois reis, eles eram um exemplo clássico da monarquia tatuada. Ou seja, a gente percebe que foi absorvido ao longo do tempo. Essa prática começou a ser absorvida pela monarquia, a ponto de chegar um momento da história onde só os nobres podiam se tatuar.